Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 8 de abril. Começa agora mais uma edição do programa Conecta, trazendo os principais destaques aqui da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu sou Delona Bus, jornalista da TV da Assembleia Legislativa. Aqui comigo está meu colega Marcelo Espinosa, da Agência de Notícias do Parlamento. Boa tarde, Marcelo. Olá, Delona. Olá, você que nos acompanha pela TVA. Lembrando que você pode assistir ao nosso programa sempre disponível ao vivo na Grande Florianópolis e em Blumenau, com opção pelo canal no YouTube. E se lembrando também que o programa Conecta é transmitido também pela Rádio da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis, Lages e Joinville. E hoje aqui no programa Conecta com a gente também está aqui o deputado José Milton Schaefer, do PP. Ele que é um dos integrantes da bancada regional do sul do estado, aquela bancada que representa todos os deputados da região sul de Santa Catarina aqui no Parlamento Catarinense. Deputado, muito obrigado pela sua vinda aqui no programa para falar especificamente de um acidente muito grave ocorrido nesse final de semana. O acidente ganhou repercussão nacional com as imagens muito impressionantes de um caminhão carregando álcool. Caiu na BR-101 um acidente, pegando fogo, incendiando outros carros. Pessoas também pegaram fogo, se acidentaram também. Trânsito interrompido por várias horas, uma situação que preocupa principalmente porque também é na nossa BR-101, na região dos Morros do Cavalo, que é uma região também que já preocupa a gente, os catarinenses, há bastante tempo. Deputado, boa tarde. Boa tarde, Delana, Marcelo. Realmente, esse acidente ele é emblemático, não só pela proporção dele, pelo número de veículos atingidos, de pessoas feridas. Ele é emblemático porque ele vem de uma série de outros acidentes. Se acompanharmos aí nos últimos 20 anos, nós temos relatórios anuais de interrupções nesta rodovia, causa de acidentes, questões climáticas, barreiras que caem, caminhões que às vezes quebram por uma falha mecânica e filas diariamente têm sido criadas no Morro dos Cavalos. Agora, esse acidente ele se tornou um símbolo da luta que a gente está reiniciando agora em prol da solução dessa questão do Morro dos Cavalos. Não dá mais. A BR-101, Delona, ela é o principal veia de interligação de transporte do sul do país. E ela não pode ficar à mercê de um gargalo como o Morro dos Cavalos por tanto tempo. Então, a busca de solução, eu estou aqui representando a bancada do Sul, tendo em vista que o deputado Thiago Zilli, nesse momento, está trancado no Morro dos Cavalos. Então, nós já discutimos um assunto de maneira muito breve, mas a ideia é se buscar ações nesse sentido de tirar do papel esse projeto. Deputado, também existe uma preocupação, imagino eu, com os municípios do Sul, especialmente ali Armazém, São Martinho, que quando ocorre algum problema na BR-101, muitos motoristas desviam por lá, como rota alternativa. Tem chegado reclamações nesse sentido para vocês, deputados, no sentido de haver também melhorias naquelas rodovias estaduais que passam por aqueles municípios? Sem dúvida nenhuma, Marcelo. Ali é a SC 435, uma rodovia importante que serve de rota alternativa à BR-101, só que ela não está preparada para o volume de trânsito que ela está recebendo, causando muitos transtornos. Desde o dia do acidente que eu recebo pelo celular, pelo WhatsApp, de lideranças, tanto de São Bonifácio quanto de São Martinho, das comunidades que ficam no trajeto dessa rodovia, reclamações, riscos. Ontem nós vimos ônibus com crianças trafegando por uma estrada que não está preparada para tudo isso. Então é uma grande preocupação. Existe um pleito também da bancada do Sul para que seja pavimentado todo esse trajeto entre São Martinho e São Bonifácio, para que momentos como esse possa ser utilizado pela Polícia Rodoviária Federal como rota alternativa ao Morro dos Cavalos. Deputado, o senhor estava falando das alternativas para resolver esse problema no Morro dos Cavalos, ali na BR-101. Isso todo mundo fala bastante da questão do túnel do Morro dos Cavalos, Em que pé que está isso? O que falta para isso sair do papel? É realmente plausível que isso aconteça aqui em Santa Catarina? Olha, não já demorou, Nós perdemos o momento da concessão, mas hoje, para que as pessoas que estão nos acompanhando saibam, o projeto existe, está pronto, precisa ser atualizado orçamentariamente. A licença, a LAI, a licença de implantação, a autorização para iniciar a obra já foi liberada, Marcelo e Delana, em 2018. E está faltando agora apenas o start do governo federal para dar início a essa obra. Outra questão que se falava muito é a questão da população indígena que mora ali. Hoje nós vimos que ex-caciques da tribo indígena, eles
são a favor, os índios são a favor da construção do túnel. E mais do que isso, o Tribunal de Contas da União já atestou que a alternativa com menos impacto ambiental e com mais econômica é a construção de 2 túneis no Morro dos Cavalos. Então nós temos todo o caminho já feito. O que está faltando de agora em diante, já faltou no passado, talvez seja a união de forças e a busca, né, do governo federal para dar início a esse projeto. A questão ambiental, a questão do território indígena, tudo isso, né, já foi resolvido e agora falta uma decisão política para isso. Precisa haver um entendimento também do governo federal, de todos os envolvidos, que embora seja uma questão de Santa Catarina, os problemas no Morro dos Cavalos interferem boa parte da economia do país, do sul-sudeste. É a rodovia do Mercosul, muitas cargas descem e sobem para o sudeste e vão para o sul por essa rodovia, algo que extrapola a questão catarinense. Olha, a BR-101 é o principal corredor econômico, né? Ele vai da divisa com a Argentina até o Rio Grande do Norte. Então, é uma rodovia que interliga o país inteiro. Ela é fundamental para o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, do estado de São Paulo. E as conexões que ela proporciona são muito importantes. Na verdade, nós já tínhamos que estar falando, era da 3ª pista na BR-101. E a gente ainda está parado no Morro dos Cavalos, teoricamente falando. E essa questão do acidente, nós temos que agora não perder esse momento e nos articularmos com as forças políticas, talvez até de outros estados, somar aqui em Santa Catarina. Nós da bancada do Sul devemos pedir uma reunião também com a bancada da Grande Florianópolis e startarmos o Fórum Parlamentar Catarinense, envolver toda a Assembleia talvez numa grande audiência em Brasília, com os órgãos federais, do DENIT, Ministério do Transporte, para colocar os túneis do Morro dos Cavalos na pauta do governo federal, no orçamento do governo federal, como prioridade do nosso estado. E é uma obra que ela não tem pouco impacto ambiental e vai facilitar, vai resolver essa questão de uma vez por todas. Então, assim que nos próximos dias, a bancada do Sul deve se reunir, convidando a bancada da Grande Florianópolis também, presidente da Assembleia Legislativa como instituição, e a ideia daí talvez seja mobilizar o Fórum Parlamentar Catarinense numa grande audiência no Ministério do Transportes, colocar na mesa as licenças ambientais, o projeto, e a partir daí buscar viabilizar dentro do orçamento da União, ou outra alternativa que essa rodovia tem, muito importante, que é através da concessão. Pode ser a própria Artéries ou talvez a CCR, que tem a concessão para a área sul, acrescentar alguma coisa e eles assumirem com isso a responsabilidade de confeccionar. Se o governo federal não tiver dinheiro, nós temos um caminho muito viável e talvez mais rápido, que é através das concessionárias que administram a BR-101 aqui em Santa Catarina. Eu vejo isso como muito promissor também. A própria Federação da Indústria de Santa Catarina também entende que esse seja o caminho mais rápido para solucionar esse problema. Então, caminhos nós temos, agora vamos ter que nos unirmos e nos mobilizar para fazer essa obra acontecer. Então, deputado, muito obrigada então pelos esclarecimentos aqui no programa Conecta. Lembrando que a gente segue acompanhando esse assunto importante aqui para Santa Catarina. Vamos divulgar também quando forem realizadas essas reuniões da bancada do Sul e também da bancada da Grande Florianópolis, com essa repercussão, essa reunião conjunta também com o governo federal. Muito obrigada então, deputado José Milton Schaefer, representando aqui a bancada do Sul aqui na Assembleia Legislativa. Muito obrigada, deputado. Obrigado a você, Marcelo. Muito obrigado. Okay. E hoje de manhã tivemos também reunião da Comissão de Constituição e Justiça aqui da Assembleia Legislativa, com análise e aprovação de alguns projetos de lei, e um dos projetos aprovados fala sobre bullying. Aqui em Santa Catarina já existe um programa de combate ao bullying nas escolas aqui do estado, e agora existe um novo projeto para criar um portal de denúncias de bullying aqui em Santa Catarina. Marcelo. O objetivo é intensificar essa atuação contra o bullying. A gente tem uma série na Netflix que está fazendo muito sucesso, chamada Adolescente, que trata dessa questão, mas dioturnamente, diariamente, quem é pai, quem é mãe, passa por isso, muitas vezes com seus filhos na escola, independente de ser pública ou privada, é uma realidade e as redes sociais potencializam isso. Com base nisso que foi apresentado esse projeto, que hoje foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e segue em tramitação aqui na Assembleia.
acompanhou essa votação e conversamos com o deputado Napoleão Bernardes, que falou um pouquinho mais sobre essa proposta que é de autoria dele. Acompanhe. A ideia é justamente fazer a prevenção e um debate mais firme sobre esse tema e adotar um protocolo padrão em todo o estado, nas escolas e orientar tanto pais, quanto educadores, quanto profissionais da educação em como agir em relação a esse tema. Agora, recentemente, a Netflix teve uma série reconhecida internacionalmente, campeã de audiência, uma série sobre adolescência, e o nosso projeto é anterior a isso, nosso projeto é de 2023. E agora, 2025, o tema vem mundialmente à tona e por isso a importância de fazer avançar nesse projeto, porque hoje, nesse novo mundo da tecnologia em relação à adolescência, infância e adolescência, há muitas interrogações, poucas certezas. Portanto, quanto mais orientação e quanto mais houver um protocolo para uma atuação firme e sadia nesse ponto, melhor para a sociedade e para as famílias. E ainda durante essa reunião da Comissão de Constituição e Justiça, realizada na manhã dessa terça-feira, os deputados aprovaram um outro projeto de lei que fala sobre aprendizagem e uso consciente de inteligência artificial nas escolas aqui do estado, um assunto também que está muito aqui sendo falado diariamente, né, Marcelo? A inteligência artificial chegou para ficar, para o bem ou para o mal. Tem gente que tem medo, tem gente que acha que vai ser um grande avanço para a humanidade. Eu que sou analógico tenho mais dificuldade de entender, por isso é importante que as crianças, já desde o início, desde a idade escolar, tenham acesso à informação sobre o uso correto, o uso ético da inteligência artificial, até para que isso possa ser uma ferramenta no futuro, quando elas entrarem no mercado de trabalho. É um projeto do deputado Matheus Cadorim, passou pela CCJ e vai agora para análise das outras comissões aqui na Assembleia. O projeto, então, que segue tramitando aqui na Assembleia Legislativa. A gente também conversou com o deputado Matheus Cadorim, que falou um pouco mais sobre essa proposta apresentada por ele. Um programa que incentiva a educação sobre o uso responsável e ético das ferramentas de inteligência artificial pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes. É uma ferramenta que já é realidade e a partir de agora ela vai se tornar cada vez mais comum na nossa vida. Então nada mais justo e necessário que a gente desde o início da tenra idade comece a instruí-las a usar essa ferramenta de forma ética, de forma responsável, para que seja efetivamente uma ferramenta de auxílio no seu aprendizado e que ela não seja controlada por essa ferramenta e sim controle a mesma. A gente não pode se omitir da realidade, é uma tecnologia que veio para ficar, então as nossas crianças, e é assim Santa Catarina, junto com esse programa, se torna pioneira, tornando nossas crianças aí as primeiras do Brasil a efetivamente terem um ensino sobre o uso da inteligência artificial nas escolas. Lembrando que a cobertura completa dessa reunião da CCJ, com mais detalhes sobre esses projetos de lei, podem ser acompanhados na nossa agência de notícias, www.alesc.sc.gov.br, e também com cobertura das redes sociais aqui da Assembleia Legislativa. E é sobre as redes sociais que a gente conversa agora com o nosso colega Rony Ramos. Boa tarde, Rony. Olá, Delona, Marcelo, você que nos acompanha. Hoje, no Destaque dos Deputados, a gente continua falando sobre a questão do acidente no Morro dos Cavalos e o deputado Pepe Colasso foi às redes sociais dele, no seu perfil, reclamar do descaso aí com a região sul e pergunta, né, o sul de Santa Catarina clama por respeito. Precisa acontecer mais alguma tragédia? Ele se refere aí à questão do Morro dos Cavalos, o túnel, né, que é prometido aí há algum tempo e não sai do papel. E também, anteriormente, ele fez uma postagem anterior também sobre esse tema, mostrando imagens do acidente, que só não acabou em tragédia aí por sorte mesmo, né? Então, se você quiser acompanhar o deputado Pepe Colasso, que é do sul do estado, faz parte da bancada do sul, basta seguir no Instagram, @PepeColaco. E no Destaque das Redes, a gente tem uma nova lei aprovada aqui na Assembleia Legislativa aí que trata de mais inclusão, já que pessoas que têm próteses metálicas ou algum membro, né, também com esse material, ele não precisa mais passar por detectores de metais em estabelecimentos públicos e privados, basta apresentar uma carteirinha que mostre essa condição. É uma lei aprovada aqui na Assembleia Legislativa do deputado Fernando Krelin, que já está em vigor, e se você quiser saber mais detalhes sobre ela, basta acessar o @AssembleiaSC no Instagram, no Facebook, e a gente também está nas principais plataformas de rede social, com toda semana, segundas, quartas e sextas, trazendo novidades também no TikTok, com conteúdos exclusivos lá naquela rede. É só seguir o @AssembleiaSC. Ok, Rony, muito obrigada. Então, trazendo aí os destaques
das redes sociais dos deputados e também das redes aqui da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. E tivemos hoje também reunião da Comissão de Direitos Humanos e Família aqui da Assembleia Legislativa, também com análise e aprovação de alguns projetos de lei. E um dos projetos aprovados fala sobre o apadrinhamento afetivo de crianças e adolescentes aqui no Estado. Isso é para crianças e adolescentes que estão em abrigos no Estado esperando pela adoção e surgiu essa possibilidade, então, delas serem apadrinhadas pelas famílias. Essa prática ela já existe, inclusive é desenvolvida pelo Poder Judiciário. Consiste basicamente em você apadrinhar, vamos dizer assim, uma criança ou adolescente para que ele, junto da sua família, passe um feriado, uma data festiva, um fim de semana, mesmo que eventualmente ele não venha a ser adotado, mas para ajudá-lo nessa socialização. É uma prática que já existe no Brasil inteiro, aqui em Santa Catarina também, e agora o deputado Mário Mota, que é o autor desse projeto de lei, quer institucionalizar isso, transformar numa legislação, numa política de Estado. O projeto foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos e agora vai para a Comissão da Defesa do Direito da Criança e do Adolescente. Ou seja, segue tramitando aqui na Assembleia Legislativa, a gente segue acompanhando, como o Marcelo falou, projeto de autoria do deputado Mário Mota, do PSD, e que teve como relator na Comissão de Direitos Humanos o deputado Marquito, do PSOL, que falou um pouquinho mais sobre essa iniciativa. Acompanhe. Uma matéria que regra esse tipo de atuação que já acontece em muitas instituições, que é a possibilidade desse apadrinhamento para a realização dessas pessoas, crianças e adolescentes que estão em espaços institucionais de acolhimento e que são apadrinhados temporariamente por famílias, por parentes e assim por diante, para realizar atividades lúdicas, educativas, pedagógicas, de turismo, recreativas, né? Então, é um instrumento de regramento de algo que já acontece, né, com muita frequência e que agora encontrará amparo legal, mas reforçando o amparo legal que já está previsto no Estatuto da Criança e Adolescente, na Constituição Federal, na Constituição do Estado e que ganha agora essa roupagem também de uma legislação específica. E ontem, aqui na Assembleia Legislativa, tivemos uma audiência pública sobre a restrição no uso de telefones celulares aqui em Santa Catarina, uma restrição que já está valendo em todo o Brasil desde o começo deste ano, restringindo o uso de celulares para apenas em algumas situações de emergências ou para propósitos pedagógicos. E aqui em Santa Catarina, valendo também como em todo o Brasil, né? E aqui na Assembleia Legislativa está tramitando um projeto de lei da deputada Paulinha, que também fala sobre esse assunto para regulamentar essa restrição do uso de celulares nas escolas aqui do estado. A gente acompanhou essa audiência pública realizada na tarde de ontem, conversamos com Oswaldir Ramos, que é o presidente do Conselho Regional de Educação, também com a deputada Paulinha, que foi a proponente dessa audiência pública e também a autora desse projeto de lei em tramitação aqui na casa, e ainda com a Kênia Scardoelli, que é a diretora de ensino na Secretaria de Estado da Educação, e eles falaram um pouquinho mais para a gente sobre essa questão da restrição do uso de celulares nas escolas públicas e privadas aqui de Santa Catarina. Acompanhe. Eu vejo que essa audiência, ela pode, sim, trazer talvez um esclarecimento maior, que não existe proibição, que existe efetivamente um regramento. E a escola ela tem autonomia para esse regramento. Ela tem que definir, ela tem que chegar no seu projeto pedagógico, definir como isso vai ser utilizado, levar ao conhecimento de pais e responsáveis para que isso não seja uma surpresa. Então, esse diálogo, direção e família, ele é muito importante. Nós entendemos que cada escola obedece uma métrica, um rito, um jeito, e conforme a faixa etária dos alunos também. O propósito da audiência é que nós possamos constituir em Santa Catarina um modelo que funcione principalmente para as escolas públicas, em que seja agradável, confortável essa discussão de como retirar o telefone das mãos do aluno e colocando também no cenário as responsabilidades que já são inúmeras para o magistério, né, para o professor. Puxa vida, vai recolher o celular, quem é que fica sob a guarda desse telefone? De quem é a responsabilidade? Porque os benefícios já estão postos aí, todos sabem o quanto é importante. Nosso propósito aqui é construir um método mais assertivo para Santa Catarina. A gente tem bastante resultados positivos, bastante retorno de que está sendo utilizado o recreio principalmente, a gente vai colocar no recreio. O aluno que ficava lá no celular, não, hoje ele brinca. Hoje a gente tem outras questões que estão sendo levadas para os nossos alunos e aí tirado esse momento que eles ficavam só em telas, né? Lembrando que a cobertura completa dessa audiência pública também está na nossa agência de notícias
E lembrando também que hoje, terça-feira, é dia de sessão ordinária aqui na Assembleia Legislativa, com transmissão ao vivo pela TVAL e também pelo nosso canal do YouTube, Assembleia SC. O programa Conecta vai ficando por aqui. Siga a Assembleia nas principais redes sociais por meio do @AssembleiaSC. Uma boa tarde para todos.